Você já teve a sensação de pensar em uma pessoa que não vê há anos e, de repente, receber uma mensagem ou um telefonema dela? Já se pegou lembrando de alguém e sentindo emoções intensas, como raiva, saudade ou tristeza, mesmo sem nenhum contato recente? Esses fenômenos não são coincidência, eles são manifestações de algo muito mais profundo, os laços energéticos. Laços energéticos são conexões invisíveis que criamos com outras pessoas ao longo da vida. Eles não se formam apenas através de relacionamentos românticos. Na verdade, qualquer interação emocionalmente significativa pode gerar um fio energético que nos liga ao outro. Amigos de infância, familiares, colegas de trabalho, parceiros amorosos e até desconhecidos com quem tivemos encontros marcantes podem deixar uma marca em nosso campo energético. Esses laços são como cordões de luz ou, em alguns casos, cordões sombrios que ligam a nossa energia à energia de outra pessoa. Quando o vínculo é saudável, ele pode ser fonte de apoio, amor, motivação e crescimento mútuo. Mas quando é tóxico, desgastante ou desequilibrado, o cordão se torna um canal por onde a nossa vitalidade escorre, como se houvesse um vazamento invisível drenando nossa força de viver. A formação de um laço energético ocorre através de interações repetidas ou momentos de alta carga emocional. Uma conversa profunda, um gesto de cuidado, um ato de traição ou um momento de dor intensa podem gerar um elo instantâneo. A intensidade da emoção determina a força do cordão. Isso significa que, às vezes, um único evento traumático pode criar um laço mais forte do que anos de convivência pacífica. Para compreender melhor, imagine o seu campo energético como uma teia luminosa que envolve todo o seu corpo. Cada vez que você se conecta profundamente com alguém, um fio dessa teia se estende e se entrelaça com a teia da outra pessoa. Esse fio não desaparece sozinho com o tempo ou com a distância física. Ele continua ativo enquanto houver carga emocional envolvida, funcionando como um canal bidirecional por onde energias positivas ou negativas circulam. É aqui que começa o perigo, quando estamos ligados energeticamente a alguém que está vibrando em baixa frequência cheia de raiva, inveja, ressentimento ou tristeza crônica. Parte dessa vibração começa a se infiltrar no nosso campo. Você pode estar de bom humor, produtivo e inspirado, mas, sem explicação aparente, sentir um peso no peito, uma irritação súbita ou um cansaço extremo. Muitas vezes, isso é a energia do outro fluindo até você pelo cordão que os une. Pense nas vezes em que você saiu de uma conversa ou encontro se sentindo esgotado, como se tivesse carregado um peso que não era seu. Ou naquelas ocasiões em que, só de ver o nome de alguém na tela do celular, o seu corpo reagiu com ansiedade. Esses são indícios claros de que o laço energético está ativo e, possivelmente, prejudicial. O mais impressionante é que nem sempre percebemos a extensão desse desgaste. Isso porque o corpo e a mente tentam se adaptar, normalizando a sensação de cansaço e tornando-a parte do nosso cotidiano. Mas, no fundo, a nossa energia vital está sendo constantemente drenada, como uma vela acesa que queima mais rápido do que deveria. Do ponto de vista espiritual, muitas tradições e crenças reconhecem a existência desses cordões. No hinduísmo e no budismo, fala-se sobre a conexão dos chakras com outras pessoas. Na espiritualidade ocidental, há a ideia dos cordões etéricos ou cordões astrais. Mesmo na psicologia moderna, encontramos analogias, como as ligações emocionais de dependência ou apego inseguro. Embora as terminologias variem, a essência é a mesma, existe um vínculo invisível que vai além da lógica física e que influencia diretamente o nosso bem-estar. É importante compreender que não se trata apenas de algo místico ou esotérico. Estudos de física quântica sobre campos energéticos humanos sugerem que todas as formas de vida emitem frequências mensuráveis. Quando duas pessoas interagem intensamente, suas frequências tendem a sincronizar-se, criando uma assinatura energética compartilhada. E, assim como ondas sonoras ou sinais de rádio, essa conexão pode persistir mesmo à distância. O problema surge quando essa assinatura energética não está alinhada com o que você deseja viver.
Se a pessoa a qual você está conectado está constantemente focada no negativo, reclamando, se vitimizando ou vivendo em ciclos de autossabotagem, parte dessa energia passa a influenciar seus pensamentos, emoções e até decisões. É como tentar remar contra a corrente. Você quer ir para frente, mas algo invisível puxa você para trás. No contexto da lei da atração, isso é especialmente grave. A lei da atração nos ensina que atraímos aquilo que vibramos. Se a sua frequência está sendo contaminada por emoções e padrões que não são seus, você acaba atraindo experiências que também não deseja. Por exemplo, se você está conectado energeticamente a uma pessoa que vive em escassez financeira, pode perceber que, sem explicação, começa a ter dificuldades para prosperar, mesmo se estiver trabalhando duro. Ao longo desta série de capítulos, vamos aprofundar essa compreensão, identificar os sinais mais claros de que você está preso a um laço energético tóxico, entender como isso afeta cada área da sua vida e, o mais importante, aprender como cortar esses cordões de forma segura, consciente e definitiva. Mas antes de passarmos para as técnicas e estratégias, é essencial que você entenda, não é egoísmo cortar um laço energético prejudicial. Na verdade, é um ato de amor próprio e, muitas vezes, de amor ao outro também. Porque, ao se libertar, você não só recupera sua energia, como permite que a outra pessoa também siga seu próprio caminho sem depender da sua força vital. No próximo capítulo, vamos explorar em detalhes os sinais de que você está sendo drenado energeticamente e alguns deles podem estar acontecendo na sua vida agora mesmo, sem que você tenha percebido. Nem sempre percebemos que estamos presos a um laço energético que nos enfraquece. Isso porque o desgaste, na maioria dos casos, não acontece de forma abrupta, mas sim como uma erosão lenta e silenciosa da nossa força vital. O corpo e a mente tentam compensar, mas chega um momento em que os sintomas se tornam impossíveis de ignorar. Identificar esses sinais é o primeiro passo para quebrar o ciclo de desgaste e iniciar o processo de libertação. O sintoma mais comum e o mais negligenciado é o cansaço constante. Você pode dormir bem, cuidar da alimentação, fazer exercícios e, mesmo assim, sentir-se exausto. É como se algo sugasse sua energia durante todo o dia. Muitas vezes, essa fadiga não é física, mas emocional. Estar energeticamente ligado a alguém que vive em conflito, drama ou negatividade é como estar conectado a uma bateria defeituosa que drena sua carga, independentemente do quanto você tenta recarregar. Outro sinal muito frequente é a oscilação repentina de humor. Talvez você acorde de bom humor, mas, após uma simples interação com determinada pessoa, sua alegria desapareça e seja substituída por irritação, tristeza ou ansiedade. O mais assustador é que, em muitos casos, essa alteração não depende de um contato presencial. Apenas pensar na pessoa ou ver algo que a lembre pode disparar a mudança vibracional. Isso acontece porque o cordão energético funciona como uma ponte aberta 24 horas por dia, permitindo que emoções e vibrações passem de um lado para o outro sem barreiras. Um terceiro sintoma é a sensação de peso no corpo. Algumas pessoas descrevem como um aperto no peito, outras como uma tensão constante nos ombros e pescoço. Essa carga física é, na verdade, um reflexo do campo energético sobrecarregado. Quando estamos ligados a alguém que nos drena, nosso sistema energético trabalha dobrado para tentar proteger-se e manter o equilíbrio e essa sobrecarga se manifesta no corpo físico. Os bloqueios na vida também são um alerta importante. Talvez você perceba que, desde que se aproximou ou se envolveu com certa pessoa, áreas da sua vida começaram a travar, dinheiro que não flui, oportunidades que evaporam, relacionamentos que não se consolidam. Isso não é coincidência. Quando estamos conectados a energias desalinhadas, entramos em sintonia com padrões que sabotam nossa prosperidade, nossos sonhos e até nossa saúde. Outro sinal revelador é a confusão mental. Você sente dificuldade para se concentrar, sua mente fica constantemente dispersa ou tomada por pensamentos que não parecem seus. Isso acontece porque, ao estar energeticamente ligado a alguém,
você também se expõe aos pensamentos e preocupações dessa pessoa. É como se sua mente recebesse um fluxo contínuo de informações que não lhe pertencem, sobrecarregando seu raciocínio. Não podemos esquecer dos sonhos perturbadores. Muitos relatos mostram que laços energéticos ativos, especialmente os negativos, podem se manifestar no plano onírico. Você pode sonhar frequentemente com a pessoa, com discussões, situações estranhas ou até perseguições. Esses sonhos não são apenas fruto da sua imaginação, eles podem ser interações reais no campo astral, reforçando o cordão que os conecta. Há também o sintoma da culpa constante. Mesmo quando a outra pessoa o trata mal, você sente um peso emocional que o impede de se afastar ou de impor limites. Essa culpa não nasce do nada, ela é alimentada pelo próprio cordão energético, que carrega não apenas emoções, mas também padrões emocionais e crenças que reforçam a ligação. Um sinal mais sutil, porém poderoso, é a sensação de vigilância invisível. Você sente que está sendo observado, julgado ou que precisa prestar contas emocionalmente àquela pessoa, mesmo quando não há contato direto. É como se ela estivesse energeticamente presente em seus momentos mais íntimos, influenciando suas escolhas e comportamento. E, talvez o mais preocupante de todos, é a perda gradual da sua essência. Você começa a deixar de fazer coisas que gosta, muda sua forma de pensar e até adapta seus sonhos para se adequar às expectativas da outra pessoa. Aos poucos, a sua identidade se dilui e você passa a viver mais em função do outro do que de si mesmo. Isso é um claro sinal de que o cordão energético se fortaleceu a ponto de interferir diretamente na sua liberdade interior. Reconhecer esses sinais é como acender uma luz em um quarto escuro. No início, a claridade pode incomodar, porque revela verdades que preferíamos não ver. Mas é justamente essa luz que permitirá que você compreenda onde estão seus vazamentos de energia e o que precisa ser feito para fechá-los. No próximo capítulo, vamos aprofundar ainda mais e entender o impacto oculto desses laços na sua vida, não apenas no seu corpo e mente, mas também nas suas finanças, relacionamentos e destino espiritual. É aí que muitas pessoas finalmente percebem o custo real de permanecer presas a conexões tóxicas. Quando falamos sobre laços energéticos, é comum que as pessoas subestimem seu alcance. Muitos acreditam que se trata apenas de estar cansado ou ficar de mau humor depois de encontrar alguém negativo. Mas a verdade é que esses vínculos invisíveis vão muito além do emocional momentâneo, eles afetam todas as áreas da sua vida de maneira silenciosa, persistente, muitas vezes devastadora. O primeiro e mais imediato impacto é na sua energia vital, a energia que deveria ser direcionada para criar, trabalhar, amar, cuidar de si e realizar seus sonhos é desviada para sustentar uma conexão que não te alimenta. É como se você tentasse encher um balde furado, por mais que se esforce, a sensação de esvaziamento é constante. Isso mina a motivação, a disposição física e até a capacidade de tomar decisões claras. No campo emocional, a influência é igualmente destrutiva. Quando estamos ligados a alguém que vive em ciclos de drama, negatividade ou dependência, começamos a internalizar esses padrões. Aos poucos, você pode perceber que se irrita mais facilmente, perde a paciência com quem ama ou começa a ver o mundo de forma mais cínica. Não é que você se tornou negativo de repente, é que está sintonizando, por meio do cordão, com a frequência vibracional do outro. A médio prazo, o impacto se expande para os relacionamentos pessoais. Laços energéticos tóxicos podem criar barreiras invisíveis que dificultam novas conexões. É como se o seu campo energético já estivesse ocupado e emitisse um sinal inconsciente de que não há espaço para novas pessoas ou experiências. Isso é especialmente perceptível na vida amorosa, enquanto o cordão com alguém do passado estiver ativo. Pode ser muito difícil atrair ou manter um relacionamento saudável no presente. E não para por aí, esses laços também afetam sua prosperidade financeira. Pode parecer exagero, mas é algo que muitos já vivenciaram, ao se conectar com pessoas que têm crenças limitantes sobre dinheiro, trabalho ou sucesso.
parte dessas crenças é absorvida por você. Se o outro vive repetindo que a vida é dura, dinheiro é sujo ou ninguém enriquece honestamente, essa energia e essas ideias acabam se infiltrando no seu subconsciente, mesmo que racionalmente você discorde. O resultado: você começa a tomar decisões que sabotam sua prosperidade ou atrair situações de escassez. O efeito espiritual, no entanto, é talvez o mais profundo e perigoso. Um laço energético tóxico não apenas drena sua força, ele pode desviar seu propósito de vida. É como se, ao estar conectado a essa pessoa, você começasse a viver uma versão distorcida da sua própria história. O chamado da sua alma, aquilo que você veio realizar neste mundo, fica abafado pelo peso dessa conexão. Você deixa de seguir seus próprios instintos e começa a agir mais para manter a ligação do que para honrar o que é verdadeiro para você. Há ainda o bloqueio criativo. Muitas pessoas que trabalham com ideias, arte ou projetos inovadores percebem que, após manter contato próximo com certas pessoas, sua inspiração seca. Isso acontece porque a criatividade precisa de espaço energético para fluir e um cordão tóxico ocupa exatamente esse espaço, enchendo sua mente com ruídos emocionais que impedem que novas ideias floresçam. Outro impacto oculto é no campo físico e na saúde. A medicina tradicional chinesa, por exemplo, reconhece que emoções e energia estagnada podem gerar doenças. Uma conexão que constantemente drena e desequilibra seu campo energético pode enfraquecer seu sistema imunológico, aumentar a propensão a inflamações, dores crônicas e até doenças mais graves. E então, existe a questão mais sutil mas não menos real do karma energético. Em muitas tradições espirituais, manter um laço com alguém significa continuar participando, de alguma forma, do ciclo kármico dessa pessoa. Isso quer dizer que as consequências das escolhas dela, mesmo que não tenham ligação direta com você, podem ecoar na sua vida. É como estar espiritualmente misturado ao destino de outra pessoa, carregando fardos que não são seus. Para ilustrar, imagine que sua vida é um rio. Ele flui naturalmente, levando você para experiências e destinos que ressoam com sua alma. Agora, visualize que esse rio se conecta, por um canal artificial, ao rio de outra pessoa, um rio poluído, com correntezas contrárias e cheias de obstáculos. Parte da água limpa do seu rio começa a se misturar com a água suja do outro. Com o tempo, seu fluxo se enfraquece, perde a pureza e até muda de direção. É exatamente isso que acontece com a sua energia quando um laço tóxico permanece ativo. A parte mais desafiadora é que, muitas vezes, essa influência não é percebida de imediato. A pessoa pode até ter deixado sua vida fisicamente há anos, mas o cordão energético permanece ativo no invisível, influenciando pensamentos, emoções e circunstâncias. É por isso que, mesmo após longos períodos sem contato, algumas pessoas ainda sentem um peso inexplicável quando lembram de certos nomes ou rostos. No próximo capítulo, vamos entender como a lei da atração e a frequência vibracional se relacionam diretamente com esses laços e como, sem perceber, podemos estar alimentando essas conexões mesmo tentando nos afastar delas. Essa compreensão é essencial para iniciar o processo de corte definitivo. Se você já estudou sobre a lei da atração, sabe que ela se baseia em um princípio simples e poderoso: semelhante atrai semelhante. Aquilo que você pensa, sente e vibra, você atrai para a sua vida. Essa lei não é apenas um conceito motivacional, ela é um mecanismo constante, funcionando 24 horas por dia, quer você acredite nela ou não. Agora, imagine o que acontece quando você está energeticamente ligado a alguém que mantém um padrão vibracional muito diferente e mais baixo do seu. Mesmo que você tente manter pensamentos positivos, trabalhar seus sonhos e cuidar da sua energia, o cordão que os conecta cria um atalho vibracional que mistura as frequências. É como tentar manter uma casa perfumada enquanto uma janela aberta deixa entrar fumaça todos os dias. Pense na sua vibração como uma estação de rádio. Você quer sintonizar em 1011, a frequência da paz, prosperidade e amor.
Mas o laço energético com essa pessoa funciona como um transmissor que, de vez em quando, envia interferências de uma frequência 895 repleta de queixas, raiva, inveja ou escassez. Com o tempo, o som puro da sua estação é contaminado pelo ruído, e você começa a manifestar coisas que não condizem com seu desejo original. Essa é a razão pela qual muitas pessoas dizem: eu faço visualizações, afirmo frases positivas, mas nada muda. Não é que a lei da atração não funcione, é que sua energia está sendo sabotada de dentro do seu próprio campo vibracional, através desses cordões invisíveis. O mais curioso é que, na maioria das vezes, essa sabotagem não é proposital. A outra pessoa pode até gostar de você, mas se ela vive em um estado mental e emocional negativo, essa energia será transmitida automaticamente pelo cordão. É como compartilhar um reservatório de água: se um lado for contaminado, inevitavelmente afetará o outro. Outro ponto essencial é compreender que a lei da atração responde mais à sua vibração dominante do que aos seus pensamentos pontuais. Isso significa que, se você passar alguns minutos por dia visualizando prosperidade, mas permanecer conectado a um cordão energético de escassez 24 horas por dia, o universo vai responder mais à escassez que ao seu desejo consciente. Há também a questão da ressonância emocional. Muitas vezes, um laço energético tóxico não se mantém apenas pela ligação com o outro, mas porque ele ativa emoções não resolvidas dentro de você. Por exemplo, se a pessoa com quem você tem o cordão desperta sentimentos de rejeição, medo de abandono ou necessidade de aprovação, essas emoções se tornam gatilhos vibracionais. Mesmo que a pessoa saia da sua vida fisicamente, enquanto esses gatilhos existirem, a frequência será a mesma e, por consequência, você continuará atraindo situações semelhantes. Aqui entra um ponto crucial: cortar o laço energético. Não é apenas afastar-se fisicamente ou dizer mentalmente acabou. É necessário mudar a frequência vibracional que sustenta a conexão. Isso significa curar as feridas emocionais que alimentam o cordão e conscientemente elevar sua energia até que ela não ressoe mais com o padrão da outra pessoa. No próximo capítulo, vamos explorar por que é tão difícil se libertar de certas conexões, mesmo quando sabemos que elas nos fazem mal, e entender esse mecanismo vai preparar você para a prática de corte energético nos capítulos seguintes. Saber que uma conexão te faz mal não é o suficiente para conseguir se libertar dela. Isso porque os laços energéticos não se formam apenas por proximidade física ou convivência, mas por trocas emocionais intensas, e nosso corpo e mente se acostumam a esses padrões como se fossem vícios. Existem 3 razões principais pelas quais a libertação é tão desafiadora. Vício químico emocional: cada vez que você interage com a pessoa, seu corpo libera hormônios e neurotransmissores: dopamina, cortisol, adrenalina, dependendo do tipo de relação. Em conexões tóxicas, muitas vezes o ciclo é de tensão e alívio, o que cria dependência química. É o mesmo mecanismo de vícios em substâncias: o corpo busca a dose daquela emoção, mesmo que ela seja prejudicial. Laços kármicos e espirituais: algumas conexões são frutos de acordos feitos antes de encarnarmos. Esses acordos têm o objetivo de nos ensinar lições importantes, e enquanto a lição não é aprendida, o vínculo persiste. Isso explica por que, mesmo depois de anos sem contato, você ainda sente a presença energética da pessoa. Crenças limitantes e feridas emocionais: se o cordão toca em uma ferida antiga como medo de abandono, baixa autoestima ou necessidade de aprovação, a mente cria justificativas para manter a ligação. Você pode pensar: é melhor isso do que ficar só, ou talvez eu consiga mudar essa pessoa, sem perceber que está perpetuando o ciclo. Esse conhecimento é fundamental, porque antes de cortar o laço é preciso entender o que está sustentando o cordão. Sem isso, mesmo que você consiga cortar energeticamente, ele pode se regenerar com o tempo. No próximo capítulo, vamos falar sobre preparação para o corte, porque um corte bem feito não é impulsivo, é planejado e intencional. A preparação é 50% do processo de libertação. Sem ela, o corte pode até acontecer,
mas não será definitivo. Passo 1. Clareza de intenção antes de qualquer prática. Escreva claramente por que você quer cortar esse laço. Seja específico, como essa conexão afeta sua vida, sua energia e seus objetivos. A clareza aumenta a força vibracional do corte. Passo 2. Limpeza física e ambiental. Seu espaço físico precisa refletir o novo ciclo que você está prestes a iniciar. Isso inclui se desfazer de objetos, fotos, roupas e qualquer item que carregue a energia da pessoa. Se for impossível eliminar alguns, pelo menos retire-os do campo de visão. Passo 3. Fortalecimento emocional. Pratique diariamente afirmações e visualizações que reforcem sua autonomia e autoestima. Isso cria uma base interna que impede recaídas. Por exemplo, eu sou inteiro ou inteira em mim mesmo ou mesma e minha energia me pertence. Passo 4. Isolamento vibracional temporário. Se possível, reduza ou elimine qualquer contato com a pessoa por alguns dias antes do corte. Isso ajuda a enfraquecer o cordão e torna o processo menos doloroso. Passo 5. Escolha da técnica. Existem várias formas de corte energético: visualizações, rituais com velas, orações, técnicas xamânicas, ou até trabalhos de limpeza energética com terapeutas. No próximo capítulo, vamos detalhar um método poderoso que você pode fazer sozinho ou sozinha. Agora que você está preparado ou preparada, vamos ao passo a passo de um corte energético que une visualização, intenção e ancoragem espiritual. 1. Crie o ambiente. Escolha um momento em que não será interrompido ou interrompida. Limpe o espaço fisicamente e energeticamente. Acenda um incenso. Coloque música suave ou sons de natureza. 2. Ancore sua proteção. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e visualize uma esfera dourada de luz envolvendo todo o seu corpo. Sinta essa luz como um escudo impenetrável. 3. Visualize o cordão. Imagine a pessoa à sua frente, a uma distância segura. Veja um cordão de luz ou energia conectando vocês, geralmente partindo do plexo solar, região do estômago ou do coração. 4. Agradeça e libere. Mesmo que a relação tenha sido difícil, agradeça mentalmente pelas lições aprendidas. Isso dissolve a resistência emocional e facilita o corte. 5. Corte o laço. Visualize uma grande espada de luz, tesoura dourada ou raio cortando o cordão. Veja o corte acontecendo com clareza e sinta a energia voltando para você, preenchendo todo o seu ser. 6. Selamento energético. Depois do corte, visualize as extremidades do cordão e os pontos no seu corpo sendo selados com luz dourada, para que não haja reconexão. 7. Agradecimento final. Envie a pessoa para longe em uma esfera de luz, desejando que ela siga seu caminho em paz. 8. Reforço físico. Após o ritual, tome um banho de sal grosso ou banho de ervas, como arruda ou alecrim, para limpar resíduos energéticos. Com esse processo, você corta o laço no nível energético e vibracional, reduzindo drasticamente a chance de reconexão. Nos próximos capítulos, veremos como proteger-se e reconstruir seu campo para que esse corte seja definitivo e abra espaço para novas oportunidades. Cortar um laço energético é um ato poderoso, mas ele não garante que novos cordões não se formem. A prevenção é tão importante quanto o corte. 1. Desenvolva consciência energética diária ao longo do dia. Observe como se sente após interações com pessoas, ambientes e até conteúdos que consome. Se notar cansaço, irritação ou sensação de peso, faça uma limpeza rápida, como sacudir o corpo, respirar profundamente ou visualizar luz dourada entrando e saindo. 2. Use barreiras energéticas intencionais ao sair de casa ou antes de encontros importantes. Imagine-se envolto ou envolta por um manto de luz dourada ou violeta. Essa visualização cria um campo de proteção que impede que energias intrusas se conectem ao seu. 3. Pratique o não energético. Dizer não não é apenas verbal, é vibracional. Se você percebe que algo não ressoa com seu bem-estar, afaste-se sem culpa. Isso evita que a abertura energética aconteça. 4. Mantenha sua frequência elevada. A melhor defesa é estar em uma vibração alta.
Gratidão, alegria, autocuidado e bons hábitos fortalecem seu campo e dificultam a penetração de energias densas. 5. Use símbolos ou objetos de proteção. Cristais como turmalina negra, obsidiana e ametista são excelentes para repelir energias negativas. Também pode-se usar orações, mantras ou símbolos espirituais que reforcem a proteção. O corte de um laço é como a cicatrização de uma ferida. É necessário cuidar para que o tecido energético se regenere saudável. 1. Preenchimento com luz e amor próprio. Diariamente, visualize uma luz dourada preenchendo o espaço onde o cordão estava. Sinta que essa energia é sua, pura e fortalecida. 2. Exercícios de ancoragem. Atividades que conectam você ao corpo e à natureza ajudam a selar seu campo. Caminhar descalço na grama, meditar ao sol ou praticar yoga são formas simples de enraizar sua energia. 3. Reprogramação mental. Substitua pensamentos ligados à pessoa ou situação cortada por afirmações positivas. Por exemplo, estou livre, seguro ou segura e aberto ou aberta para novas experiências saudáveis. 4. Novos vínculos saudáveis. Conecte-se com pessoas, grupos e ambientes que elevam sua vibração. Laços energéticos positivos também existem e eles fortalecem seu campo, em vez de drená-lo. 5. Alimentação e hábitos energizantes. Alimentos naturais, hidratação adequada e descanso são parte do processo. O corpo físico é o veículo da sua energia. Quando ele está forte, seu campo também fica. Cortar um laço energético não é apenas encerrar um capítulo, é abrir um livro inteiro de novas possibilidades. É dizer para o universo: eu escolho minha energia, minha vida e minha paz. Você não é mais refém de conexões que drenam seu poder. Agora, entende que a sua vibração é a base de tudo que manifesta. A lei da atração está sempre atuando, e quando você protege seu campo, manifesta relacionamentos, oportunidades e experiências alinhadas com o que há de melhor em você. Lembre-se, a verdadeira liberdade não é a ausência de vínculos, mas a capacidade de escolher apenas aqueles que nutrem e fortalecem. Ao seguir esse processo, você não apenas corta cordões nocivos, você redefine quem é, o que aceita e como deseja viver daqui para frente. Agora é a sua vez, coloque essas práticas em ação, proteja seu espaço sagrado e permita-se florescer em um campo de energia livre, leve e poderoso.